Bom dia, nono ano matutino, nono ano vespertino, boa tarde. Vamos então mais uma videoaula aqui para vocês poderem estudar em casa, rever o que foi dito, enfim. Nós vamos estar finalizando o capítulo 5 hoje. Então anotem aí no seu caderno, a aula da semana de 8 a 11 de setembro, ok? Vamos falar um pouquinho sobre uma peça de teatro, depois tem uma atividade que eu vou explicar para vocês, e aí nós vamos terminar essa semana, então, o capítulo 5, ok? Então, eu vou compartilhar e aí a gente vai comentando as questões sobre texto, ok? Muito bem, então nós temos aí esse texto aí da página 86 e 87. O rei que virou bobo. A Cia Vagalume Tum Tum foi fundada em 2001 por Ângelo Brandini e Cristiane Galvão, com a proposta de apresentar a obra de Shakespeare para crianças e jovens, sempre sobre a ótica do palhaço. Então, essa é uma outra companhia, né, que usa aí a figura do palhaço para trazer textos clássicos, né, adaptados para criança, ok? Então, nós temos uma cena aí dessa situação, né, dessa peça. Observe os figurinos, né, os atores, a cena em si, que é muito engraçada, e vamos lá. Em O Bobo do Rei, uma adaptação do clássico Rei Lear, que eu pedi para que vocês pesquisassem e assistissem alguns vídeos sobre isso, que é muito interessante, é apresentada a história de um rei que, cansado dos problemas do seu reino, desculpe, decidiu dividi-lo entre suas 3 filhas para encontrar sossego. Mas ele se enganou. Convencido da afeição delas, ele resolve que a partilha será feita de acordo com a declaração de amor que elas lhe fizeram. Olha que situação engraçada, né? Então aí tem uma cena, né? E vamos lá. Lendo aqui cada nuvenzinha. Em cena, as filhas mais velhas, interpretadas por atores homens, bem engraçado isso, capricham em suas manifestações de afeto. Como será que foi a declaração de amor da terceira filha? O cenário é composto por poucos elementos e contém tendas de circo que representam os castelos das 2 filhas mais velhas do rei, Goneril e Regane. Por ainda não ser casada, a caçula, Cordélia, vive junto do pai. Então, são 3 filhas, 2 casadas e uma não. O figurino colorido, rústico e divertido remete a uma estética popular. As peças de Shakespeare eram muito populares na época, né? Nessa montagem, os atores contracenam com bonecos. Um deles representa o bobo da corte e também é utilizada na carroça, uma carroça com cabeças de bonecos representando o exército real. Então, nós temos a cena aí, nós não vemos aqui a carroça, né? Mas, enfim, vamos na página seguinte. Então, na página seguinte, nós temos uma atividade prática. Vamos ler aí e ver o que dá para a gente adaptar à nossa realidade agora, né, vocês em casa. Que tal exercitar um pouco suas habilidades de ator e compor um personagem? Para isso, siga as instruções. Então, você vai compor um personagem. Você vai criar um personagem total, ok? Após se alongar e se aquecer, lembra que eu falei que nós precisamos de aquecimento corporal e vocal? Ok. Experimente várias formas de caminhar. Como é caminhar apenas com os calcanhares tocando no chão? E apoiando-se nas bordas inteiras ou internas ou externas do pé. Como é caminhar muito rápido ou bastante devagar em câmera lenta?
Explore as possibilidades e crie várias maneiras diferentes de caminhar. Já pensou, por exemplo, assim, os japoneses, né, que usam aqueles kimonos, as mulheres principalmente, apertadinhos, né? Como é que elas caminham, né? Pezinho junto de pezinho. Então, explore várias maneiras de caminhar aí, ok? De todas as maneiras de caminhar que você criou, escolha uma para ser o jeito de caminhar do seu personagem. Então, tudo começa com a movimentação corporal, como está pedindo aí no exercício. Com base nisso, crie outros detalhes da sua figura. Que tipo de pessoa caminha dessa maneira? É uma pessoa apressada? É uma pessoa tranquila? Você consegue supor a idade dela? Que idade que ela tem? É uma criança? É um velho? É, né? Sabendo o seu jeito de caminhar e a sua profissão, você consegue identificar como ela interage com as outras pessoas ao seu redor. É possível isso? Com certeza, né? Como ela se senta, levanta-se, pula, dá risada. Então, todas essas características são importantes para você colocar no seu personagem. Anote todas essas características no caderno e inclua outras que você tiver aí no seu processo de criação, como maneira de seu personagem fala, o que gosta de comer, como se veste e etc. Então, para criar um personagem, você tem que pensar em todos esses detalhes, tá? Muito bem. Feito isso, aqui fala, forme um grupo. Mas a gente não tem o grupo, então nós vamos trabalhar individualmente em casa. Baseando-se no seu personagem, improvise uma pequena cena, como se você estivesse contracenando com uma outra pessoa, com outro personagem, certo? Para isso, estabeleça uma situação. Então, estão todos tentando decifrar um mapa do tesouro, mas ninguém concorda. Dois personagens acabaram de descobrir que são irmãos. O que está acontecendo? Para definir uma boa situação, partam das características dos personagens que vocês anotaram e criaram aí anteriormente. Se necessário, providencie figurinos e adereços. Um chapéu, uma bengala, uma saia longa, um vestido, um penteado diferente, uma maquiagem diferente, uma máscara, enfim. E aí você vai criar uma cena, tá? Cria o seu personagem, dê todas as características dele, idade, sexo, como ele se veste, se é rico, se é pobre, enfim, como ele anda, enfim. E aí você vai criar esse seu personagem e fazer uma cena imaginária, né? Cria a sua cena aí, brinca com o teatro, né? Você mesmo. E aí nós temos aqui uma atividade, né? Também de aprofundamento sobre sua assunto. Nós saímos então aqui da ideia do Shakespeare de criar um personagem diferente, adaptado a uma realidade diferente, e vamos então voltar aí ao Ariano Suassuna. Leia o trecho abaixo e em seguida escreva, mantendo as características do gênero dramático, como seriam a continuação do desfecho desta situação. Numa tarefa anterior, nós fizemos uma leitura. Numa tarefa anterior, vocês tiveram que escrever um auto. Nessa atividade aqui, propõe que você dê continuidade a esta situação, com esses personagens. Então, outras falas, como se desenrolaria essa história, né? Então, vamos lá, vocês vão ler, certo? E dar uma continuidade aqui ao diálogo desses personagens, ao que está acontecendo nessa cena, certo? Feito isso, nós temos uma tarefa aqui na página seguinte, que como essa é uma aula espelho, eu já vou fazer a correção, ok? De acordo com seus conhecimentos, complete as frases a seguir com as palavras abaixo. Autos teatrais, presente, rubricas, Samuel Becker e personagens. Em uma peça teatral, tudo acontece no mesmo tempo presente. Nós vimos isso. A cena acontece aqui agora, aquilo que está acontecendo é presente, ok?
As ações dos personagens estão presentes nas rúbricas e diálogos. Lógico, quem faz a ação é o personagem, né? E a sua ação a gente percebe através das rúbricas e dos diálogos. Rubricas, né? Desculpa. E diálogos. Letra C. Os personagens funcionam como alegoria. Nós já estudamos isso. Nos autos teatrais, os personagens funcionam como alegorias. Eles não têm aprofundamento psicológico, ok? Lemos isso lá no texto. Uma das características do dramaturgo, quem é esse dramaturgo? É que, em suas peças, sentimentos complexos, como angústia, dificuldade de comunicação, são tratados por meio de situações bastante simples, como Esperando Godot, Samuel Beckett, Teatro do Absurdo, ok? E uma proposta prática para você fazer. Leia o texto abaixo, extraído da peça Os Títeres de Porrete, do poeta e dramaturgo Frederico Garcia Lorca, maravilhoso, tem coisas lindas sobre eles, textos dramáticos, textos maravilhosos que ele faz. Essa peça conta a história de Rosinha e seu namorado, Cocoliche. Na cena abaixo, Cocoliche acaba de descobrir que ambos não poderão se casar por causa da ganância do pai de sua pretendida. No caderno escreva uma cena de forma narrativa, dando-lhe um final. Então, você vai ler aqui a cena, certo? E vai criar um final para ela. Você vai ser um coautor desse trabalho. Então, a escrita, né, a possibilidade de você imaginar e escrever, né, dando continuidade aí a um texto teatral, é um exercício maravilhoso para a sua imaginação e para a sua criatividade. Façam isso no caderno com muito carinho, com sabedoria, né, com criatividade e vamos que vamos. Hoje nós terminamos por aqui. Na próxima semana vamos entrar no capítulo 6, ok? Um beijo no coração para todos vocês, fiquem com Deus e tenham uma excelente semana, bons estudos. Façam as atividades aí no ano. Vou ficar muito feliz de saber o que vocês criaram. Vou perguntar na aula da semana que vem, ok? Beijão para todos vocês.